Shalom, pessoal! Nesta aula nós vamos estudar os verbos do grupo Lamed Rei no futuro. Então nós temos aqui um verbo que vai servir de exemplo para nós estudarmos os verbos deste grupo. Então, pessoal, os verbos do grupo Lamed Rei são aqueles verbos cuja última consoante do radical é a consoante Rei. Então observe aqui que nós temos no infinitivo, começando com Lamed, evidentemente, e terminando com a partícula ot. Isso é uma característica dos verbos Lamed Rei quando estão no infinitivo. Então nós temos aqui esses dois quadrados, representam as duas primeiras consoantes do radical e a terceira consoante do radical será a letra Rei. Então vamos ver aqui o verbo lirtzot, que é o verbo querer, desejar. Observe que aqui nós temos este verbo no passado. Nós já estudamos os verbos no passado, aqui nós temos este verbo no presente, também nós já vimos isso, e agora nós vamos ver o futuro. Então, como é que fica o futuro do verbo lirtzot, que é um verbo do grupo Lamed Rei? Observem vocês que nós já vimos um verbo aqui do grupo Lamed Rei, que é o verbo liriot, mas aqui nós vamos detalhar como é que é construído o futuro dos verbos deste grupo. Então, em primeiro lugar, nós temos que lembrar aqui para vocês sobre as consoantes que vão indicar a pessoa que está praticando a ação. Então, isso aqui nós já vimos no estudo do primeiro grupo que nós estudamos o futuro deles, tá? Então, estas letras aqui e mais as vogais que vão ficar no final para algumas pessoas, que é a segunda pessoa do feminino, que é a segunda pessoa do plural e a terceira pessoa do plural. Então você vai observar aqui que no livro eles colocaram um rei aqui no final. Esse rei aqui é só para este grupo, que na verdade nem precisava colocar, porque esse rei aqui é o rei do radical do verbo. Então mesmo que ele não estivesse aqui não teria problema nenhum. Então esse rei não faz parte de nada aqui para indicar que ele está representando a pessoa que está praticando a ação. Então esse re vai aparecer aqui em algumas pessoas, porque ele não some nestas pessoas que estão conjugadas aqui. Então como é que nós vamos conjugar os verbos deste grupo? Observe bem aqui o seguinte, na primeira pessoa, olha o que você vai fazer. Você vai colocar um e embaixo desta consoante que indica a primeira pessoa do singular. Essa letra segunda vai ficar muda e a terceira, no caso da primeira pessoa, vai receber a vogal E também. Então eu passo a ter um E aqui embaixo dessa e um E embaixo da terceira letra aqui. Então vai ficar ertse. Agora, para as demais pessoas, pessoal, vai mudar aqui a primeira vogal. Ao invés de E, você vai utilizar I em todas elas aqui. Então, esse é um detalhe que você tem que memorizar. Então, embaixo da primeira letra, que vai ser a letra aqui que indica a pessoa que está praticando a ação, com exceção da primeira pessoa, você vai utilizar I em todas elas ali. A segunda vai continuar muda, que é a primeira consoante do radical, e a segunda consoante do radical vai receber um E, assim como recebeu aqui na primeira, exceto quando a pessoa verbal possui uma vogal aqui no final, que é o caso, como nós vimos lá, da segunda pessoa do feminino, e da segunda do plural, e da terceira do plural. Fora isso, todas as demais vão receber a vogal E. E no caso destas pessoas que já possuem a sua própria vogal, elas vão manter a sua vogal. Então nós teremos o seguinte, eu desejarei ertse, tu desejarás tirtse, olha, o I e depois o E. Tu desejarás feminino, tirtsi. Então observe que mudou a vogal aqui, porque a segunda do feminino ela possui a sua própria vogal como regra para a construção desta pessoa. Ele desejará irtse, ela desejará tirtse. Lembrando que a terceira do feminino é igual à segunda do masculino. Nós desejaremos nirtse. Vós desejareis, ou vocês desejarão, tirtsu. Observe que a vogal aqui mudou, porque essa vogal aqui ela é obrigatória no tempo futuro.
Vós desejareis ou vocês desejarão, feminino. Tirtsu, a mesma coisa do masculino. Eles e elas desejarão. Irtsu. Também nesse caso, a vogal aqui vai mudar, porque ela já tem esta vogal que é própria desta pessoa em qualquer grupo ou construção verbal no futuro, tá certo? Então, estas vogais aqui são vogais que vocês memorizaram junto com as consoantes que indicam aqui a pessoa que está praticando a ação. Então, pessoal, é só você gravar estes pontos aí que nós consideramos. Olha a primeira, que ela é um pouquinho diferente, não tem a vogal I embaixo da primeira consoante, é a vogal E, RC. Agora as demais vão manter o I em todas e no final você vai colocar apenas a vogal E ou a vogal que obrigatoriamente indica a pessoa no tempo futuro. E aí então aqui, pessoal, nós temos vários verbos que nós já estudamos, que são verbos do grupo Lamed Rei. Então nós temos aqui, ó, beber, listot, nadar, lishot, comprar, liknot, acontecer, likrot, viver, lichiot, ver, lirot. E aqui nós temos alguns verbos novos. Olha, o verbo construir, livnot, dirigir-se, lifnot, chorar, livkot, ganhar, vencer, lizkot. E aí, para qualquer um destes verbos aqui, na hora de conjugar, você vai utilizar a mesma técnica que nós fizemos lá em cima. Vamos pegar um aqui só para você ter uma ideia. Olha, o verbo beber, verbo listot. Então nós temos aqui o seguinte. Sai o lamed e sai o ot. No lugar do ot vai aparecer a consoante re, que é a consoante do radical desse grupo de verbos. O re vai desaparecer quando nós tivermos aquela vogalzinha no final para aquelas pessoas que nós já vimos. Segunda do feminino, segunda do plural, terceira do plural. Então como é que nós vamos fazer aqui agora? Evidentemente que o lamed sai, mas vai aparecer aqui a consoante que indica a pessoa. Por exemplo, a primeira pessoa é o Aleph. Então, embaixo do Aleph vai ter o E. Essa aqui vai ficar muda, então vai ficar Esh. E aqui eu tenho a vogal E, este. Na segunda pessoa, eu tenho I no início e continuo com o E aqui. Então fica tiste. Já a segunda do feminino, ela tem a vogal própria dela, que é o I. Então fica tisti. Terceira pessoa, começa com iod. Este. Terceira do feminino é igual à segunda do masculino, tiste. Primeira do plural, niste. Segunda do plural, masculino ou feminino, começa com I, mas tem a sua vogal própria, que é o U, tistu. E a terceira pessoa do plural, masculino ou feminino, também tem a sua vogal o U, começa com iod, estu. E aí você vai poder fazer isso aí com todas estas outras palavras que estão aqui. Agora ele vai apresentar aqui alguns verbos que vão fugir desta regra. Eu vou explicar por que eles vão fugir dessa regra. Aqui ele coloca dois verbos, o verbo lasot e o verbo lalot. Observem vocês que a primeira consoante do radical aqui é um ain, que é uma letra gutural. As letras guturais, elas podem sofrer variação na vogal que vai receber aqui. Por isso elas não vão seguir a regra dos verbos lá em cima. Mas a mudança não é tão grande assim. Vamos dar uma observada aqui nesse verbo lasot. Olha a conjugação dele aqui, ó. Esse. Aqui, por exemplo, não mudou nada. Agora, da segunda em diante, ao invés de você ter um I aqui, você passa a ter o A. Tá vendo, ó? Tá-se. Observe que a segunda vogal foi mantida, ó. Tá-se. Ya-se. Tá-se. Nasce, tasu, yasu, tá certo? Então você tem uma mudança. Essa repetição aqui das vogais, pessoal, é porque ao invés de receber um shvá mudo, ele vai receber um shvá sonoro. Mas na maioria dos casos, você poderá seguir esse paradigma aqui, que vai dar certo na hora de você conjugar os verbos do grupo Lamed Rei. Vamos dar uma olhada aqui agora, que ele coloca alguns exemplos aqui do uso do verbo no futuro. Vamos ver pelo menos a primeira aqui,
para que vocês possam aí estudar as demais. Olha, eu tenho aqui o seguinte, ó. Equinelimites. Então, primeira pessoa, comprarei para mim um suco. E aqui vem o segundo verbo no futuro, ó. Vesteotoba mechonit. E o beberei no carro, tá certo? Então, utilizando aqui o verbo no tempo futuro. Então, dá uma olhada aí nos exemplos para você ver o uso dos verbos lamed re no futuro. E aqui você vai completar o que está faltando para você treinar este verbo. Primeiro, vai memorizar lá as consoantes e vogais que indicam a pessoa, acredito que você já tenha memorizado. Então, dá uma olhada ali, memoriza bem, depois você vem para cá e faça essa atividade aqui, que é para completar a tabela. Então, nós temos aqui a primeira pessoa, segunda do masculino, terceira do feminino, primeira do plural, segunda do plural masculino e terceira do plural. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Até a próxima aula. Shalom!